Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Vivemos num mundo hoje em dia, queridos irmãos, em que há muita tristeza, muita tristeza. O diabo certamente está a causar grandes problemas no mundo. Mas ele não é a única causa dos problemas. Problemas hoje no mundo, sejam eles no Iraque, na Síria, políticos ou nos nossos países, com crime, problemas de casamentos, não só são culpas de Satanás. Nós temos a nossa parte nessa culpa. E hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca de uma origem dos problemas que não é de Satanás, que é de nós. Vejam comigo, se faz favor, para começar, hoje quero que virem para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 1 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia pensam que precisam de fazer a sua própria justiça. Isso é um outro assunto, mas que me dói muito quando vejo pessoas a tentarem ter a sua própria justiça, porque nós não temos justiça. É a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus, isto é, do Pai, e do seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Visto como, pelo seu poder divino. Qual é o seu poder divino? O seu poder divino é o poder do Espírito Santo de Deus que nós recebemos. Visto como pelo seu poder divino nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, eterna. Deus nos dá tudo o que nós precisamos através do seu poder divino, através do seu Espírito Santo. Todas as coisas que nós necessitamos para nos conduzir à vida eterna e à piedade. Ou, noutras palavras, a maneira de vivermos de uma maneira igual a Deus. Isto é, vivermos de uma maneira como Ele é, como Ele quer que nós vivemos. O exemplo que Jesus Cristo veio à Terra para nos dar, para viver, que viveu, Ele quer que nós vivemos dessa mesma maneira, desse mesmo exemplo. Por isso diz assim, nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida eterna e à piedade. Isto é, para virmos a ser pessoas como Deus é. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos irmãos, nós somos chamados por Deus para termos a glória dele, para sermos filhos e filhas de Deus. Depois continua. Pelos quais, por estas todas as coisas que temos, pelas quais, estas coisas todas que recebemos pelo poder divino do Espírito Santo, nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei, por causa destas promessas, em primeiro lugar, que são uma esperança, que nos dão encorajamento para o caminho e para a meta, mas para que vos torneis co-participantes da natureza divina. Para sermos participantes da natureza divina. Hoje,
em parte, mas começarmos a pôr a natureza divina na nossa vida, mas para virmos a ser completamente a natureza divina quando nascermos de novo, na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Algumas versões traduzem da concupiscência, isto é, da luxúria, isto é, dos desejos fortes que há nos nossos corpos que existem neste mundo. Estes desejos, estas paixões que nós temos, estes desejos fortes, muito fortes, é o que nós precisamos ser livrados. Queridos irmãos, esta é uma origem do problema que nós temos neste mundo. São as nossas paixões, são os nossos desejos fortes, são as nossas luxúrias, são as nossas concupiscências, desejos fortes que temos que controlar e vencer. Através do seu Espírito Santo, pelo seu divino poder. Como diz aqui, que nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida, para todas as coisas para podermos vencer estas paixões humanas. Por isso, queridos irmãos, sim, a origem dos problemas que temos são basicamente duas coisas. As nossas paixões e o diabo. E está clara a influência mundial, do mundo à nossa volta. Mas nós temos que reconhecer a nossa parte nos problemas que são as nossas paixões que existem neste mundo e que nos afetam e que são parte de nós, são estes desejos fortes que temos que vencer. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é que nos dá a natureza divina. E essa natureza divina é o que nós temos que pôr na nossa vida. E essa natureza divina é o que nos ensina a maneira de ir, a maneira de nos conduzirmos. E nos ensina o que é o verdadeiro amor. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões. Aos seus desejos, aos desejos fortes da carne, à luxúria forte da carne, à concupiscência forte da carne. Por isso, não podemos deixar isso reinar no nosso corpo mortal. Temos que vencer. Vamos ler então esta secção, Romanos capítulo 6, um bocadinho mais de detalhe. Começando no versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Sim, somos salvos de graça, e para termos mais graça, precisamos então agora de permanecer no pecado para termos mais graça. Não, de modo nenhum. Diz no versículo 2. Como viremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Nós morremos para o pecado. Como é que morremos para o pecado? Quando fomos batizados, morremos
Aquele velho eu foi posto na sepultura aquática da água, porque morremos para o pecado. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, para dentro da família de Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, para dentro da sua morte, como ele, para ser ressuscitados com ele na nossa primeira ressurreição, durante a segunda vinda dele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isto é, quando saímos da água depois do batismo, temos que andar em novidade de vida. Não é andar a continuar a pecar, andar em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sim, se morremos com Cristo, seremos ressuscitados tal como Cristo também foi ressuscitado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha maneira de nos conduzirmos com as nossas paixões, com os nossos pecados, para que o corpo de pecado seja destruído, para ser ressuscitado simbolicamente após o batismo, porque o corpo do pecado é destruído e por isso não servimos mais o pecado como escravos. Um escravo obedece. As paixões nos dizem para fazer essas coisas, não somos escravos disso, por isso não obedecemos a essas paixões. Controlamos essas paixões que são fortes, irmãos. Alguns de vós vão dizer, quando isto me aparecer isto, eu não vou estar sujeito a isso, eu tenho força, não vou. Mas, queridos irmãos, cuidado! Estas paixões são muito fortes. Vocês precisam estar perto de Deus, ter o Espírito Santo dele, para vos dar a ajuda e a força para vencerem, porque senão vão cair, vão falhar. Porque, versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque morreu. E por isso já não tem pecado, porque esse morreu. A morte paga é o salário do pecado. E por isso está pago. E como está pago, está justificado. Está pago. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Por isso, se vamos com Cristo, ele dominou a morte. Ele venceu a morte. E por isso nós, igualmente, se vamos com Cristo para a morte, ao batismo simbólico, na água, temos que viver agora como um homem novo. Mas estamos a vencer o pecado. Não somos escravos de pecado, estamos a viver agora uma vida nova, como diz assim, em novidade da vida, como diz no versículo 4, ao fim do versículo 4. Diz assim, andemos nós em novidade de vida. É uma vida nova, não é na vida velha, a pecar, paramos de pecar. E por isso a morte
já não tem domínio sobre nós. Porquê? Porque paramos de pecar. E os pecados antigos foram justificados pela morte. Pois quanto a ser morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Isto é Jesus Cristo e nós, está claro, quando nos arrependemos. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, às suas luxúrias. Não permitem isto reinar, controlar a vossa vida. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, ressuscitados simbolicamente após o batismo, agora como verdadeiros cristãos, vivemos uma vida nova, não com pecado. Como isto é claro, queridos irmãos, como é claro que Paulo está a dizer que não podemos continuar a pecar. Como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus. Os nossos membros oferecidos a Deus como instrumentos de justiça, a praticar o que é justo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei e sim na graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão a vencer as tentações, os desejos da carne, estão a dominar os desejos da carne, e os pecados do passado, vocês não estão debaixo da pena da lei dos pecados do passado, que é a morte, porque isso já foi pago. De graça. Como é simples. As pessoas fazem uma coisa confusa aqui, mas é simples. As nossas multas do pecado foram pagas de graça por Jesus Cristo. Agora temos que viver em novidade de vida, sem pecar, porque fomos perdoados de graça. Mas isso não quer dizer que podemos continuar a quebrar a lei. Não. Isso paramos, porque morremos para esse pecado. Morremos para essa maneira de viver. Morremos para esse velho homem. Agora vivemos um novo homem. Vejam que o que nós temos que vencer são as paixões, como diz aqui no versículo 12, de maneira porque não reine, portanto, pecado em vós, de maneira que obedeceis às suas paixões. Vocês não podem estar a obedecer às paixões do corpo humano, às paixões do pecado. Temos que ter domínio. Quando não temos domínio, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver é afetada de maneira incorreta. Repito, se não estamos a dominar as nossas paixões, o nosso raciocínio, a nossa mentalidade vai estar afetada e vamos pensar incorretamente. Vejamos o exemplo dos judeus, a maneira de pensar e a maneira de raciocinar deles, quando estavam a ser levados pelas suas paixões, estavam a ser escravos das suas paixões, não estavam a vencer as suas paixões, e vejam como eles reagiram com a verdade que Cristo lhes estava a dar. João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Estavam a acreditar no que ele estava a dizer. Se vós permaneceres na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Jesus Cristo tivesse dito isso a você, se ele tivesse dito a você, se você estivesse ali, e ele tivesse dito, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês diziam, belo, é belo. Tá bom. Mas veja, não foi esta a reação dos judeus. Os judeus ficaram aborrecidos, irritados com o que Jesus Cristo disse. Porque disseram, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Vemos aqui que eles ficaram ofendidos. Porque havia aqui umas nuances, digamos assim, uma graduação muito leve e delicada no que Jesus Cristo estava a dizer. Porque ele estava a dizer que sereis livres. O que estava a dizer é que eles não eram livres. Mas eles estão a dizer, nós somos livres. Não somos escravos de ninguém, porque somos filhos de Abraão. E além disso, o que ele disse é que, então, conhecereis a verdade. Isto quer dizer que vocês não conhecem a verdade. E por isso eles ficaram insultados, ficaram ofendidos. E depois Jesus Cristo explicou porque é que eles não eram livres. Versículo 34. Em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A razão porque é que não eram livres. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, sereis livres. No futuro. Jesus Cristo estava a dizer é que somos escravos das nossas luxúrias, dos nossos desejos, das nossas concupiscências. Somos escravos. Mas eles tinham uma luxúria para exaltação, tinham um desejo intenso para exaltação, para louvor ou para poder. Eram as paixões deles. Tinham um desejo de estar em controle, de serem, digamos assim, um chefe, o chefão, estar em controle da situação. E por isso disse, vocês são escravos do pecado, porque são controlados pelos seus desejos, os desejos da carne. Versículo 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, contudo, sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, vocês tentam matar-me. Porque a minha palavra não está em vós. Porque eu estou a dizer não está em vós. Vocês estão a tentar matar-me. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, pois vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Porque Abraão era fiel, vocês deviam ser fiéis, vocês não estão a ser fiéis. Mas agora procurais matar-me. A mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Não foi assim que se conduziu Abraão. Abraão procedeu de maneira diferente. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram a Deus, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus, disseram eles a Jesus Cristo. Vêem a nuance deles aqui, esta graduação muito leve, mas dura, do que eles estavam a dizer. Nós não somos bastardos. Eles estavam a dizer que Jesus Cristo era um bastardo. É o que eles estavam a dizer. Nós não somos bastardos como tu. Temos um pai que é Deus. Tu nem sabes quem é o teu pai. Porque o teu padrasto, quando casou, era reconhecido que a Maria já estava grávida. Por isso, tu és um bastardo. Foi o que eles estavam a dizer a Jesus. Replicou-lhe Jesus, se Deus, o Pai, fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se vocês fossem verdadeiramente do Pai, vocês me amavam. Porque eu vim do Pai. Ele aqui está a dizer é que o verdadeiro caluniador, o verdadeiro difamador é Satanás, que é o pai deles. Porque eles estavam a dar uma calúnia, uma difamação a Jesus Cristo, a chamar Jesus um bastardo. Estavam a difamar Jesus. Estavam a dizer uma calúnia. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são incapazes de ouvir a verdade porque são escravos dos vossos desejos, das vossas luxúrias. Qual era a luxúria, o desejo que eles queriam ser os professores. Eles queriam ser o preeminente professor. O professor acima de todos, o professor e preeminente. E estava aqui um homem como Jesus Cristo a tentar ensinar a eles. E eles, não, tu não vais ensinar a nós. Diz aqui, porquê é que vocês não acreditam em mim? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo disse noutro sítio, o meu rebanho reconhece a minha voz. Queridos irmãos, a luxúria, o desejo intenso, carnal, a cobiça, esses desejos da carne puxam para fora respeito pela verdade. A luxúria, a concupiscência, o desejo carnal intenso põem de lado o respeito pela verdade. E por isso diz no versículo 24, vós sois do diabo, que é vosso pai, e querereis satisfazer-lhe os seus desejos, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não há verdade. É mentiroso, é homicida, é criminoso. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
E quando as pessoas têm pecado, homicídio, ódio, mentir, têm que esconder isso. Escondem isso. E muitas vezes as pessoas não dizem quais são esses desejos deles. São escondidos. São escondidos. Aonde é que isto começou? É uma natureza que o homem tem, que se já viu desde o início do período do Adão e Eva. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, era agradável, era desejável para ser comido, uma coisa agradável. Agradável aos olhos. Oh, uma coisa que uma pessoa tinha desejo de ver. E árvore desejável para dar entendimento. Desejável para ver uma pessoa assim mais inteligente. Tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esses desejos para comer, para ver, para ser mais inteligente, desejos da carne, os fez escravos. Vejam, por exemplo, um bocadinho mais adiante, em Gênesis capítulo 4, na história de Abel e Caim, no versículo 3 a 7. E aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Havia uma instrução para trazer uma específica primícia do seu rebanho para esta oferta. Provavelmente podia ter sido, especulação aqui, podia ter sido simbólico de Páscoa, que tinha que ser uma ovelha. E ele então, o Caim, trouxe do fruto da terra. Ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Porquê? Porque representava a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Já apontava nessa altura. Os sacrifícios estavam a apontar para Cristo. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante. Se procedes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo está contra ti. O desejo do pecado está contra nós, mas a ti cumpre dominá-lo. A você e a eu, a nossa responsabilidade é dominar o desejo. Temos que dominar estes desejos. São paixões muito fortes. São luxúrias muito fortes. Vocês podem pensar: eu sou cristão, consigo vencer os desejos, estou bem. Mas cuidado, irmãos, porque estas paixões da carne são muito fortes. E quando você não pensa, quando você não está preparado, você tropeça e cai, e magoa-se, e faz um erro, e faz um pecado grande. Sim, que se pode arrepender, mas as consequências mantêm-se. Cuidado, irmãos. As paixões são muito fortes, as paixões da carne, e por isso é que diz: mas a ti cumpre dominá-lo. Seja que paixões sejam da carne. Temos que controlar os nossos desejos.
da carne. O autodomínio é necessário para pormos de lado os desejos, as luxúrias, as paixões da carne e obedecer a Deus. Autodomínio é necessário. Um controle de nós próprios. Isso é necessário para nós controlarmos as nossas paixões. Sim, Deus nos deu apetites, mas temos que os controlar. Deus também nos deu guias, digamos assim, instruções de qual é a melhor maneira de usar esses apetites. Qual é o caminho certo de andar? Por exemplo, Deus nos deu comida e nos deu apetites para comer. Mas nós temos que dominar esse apetite, temos que controlar para evitar a gula, comer demais. Deus nos deu o desejo de beber. Podemos beber água, podemos beber outras coisas. Mas temos que controlar o desejo de beber para não ficarmos bêbados. Temos que dominar. Diz assim no versículo 7 aqui de Gênesis 4. Mas a ti cumpre dominá-lo. Temos que dominar essas paixões, esses desejos da carne que conduzem ao pecado, se não forem controlados. Deus nos fez homem e mulher e nos deu o sexo. Deus quer que nós apreciamos e tenhamos alegria e felicidade com o sexo. Mas dentro do casamento. Mas só dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Tem que se controlar. Estas paixões, estes desejos da carne são muito fortes. Temos que estar perto de Deus para os controlar. Deus nos deu possessões, coisas que possamos ter. Mas, por outro lado, temos que evitar a ganância, o egoísmo e o roubo. Deus nos dá dinheiro. Mas temos que controlar. Não devemos de amar o dinheiro. Como diz em 1 Timóteo 6, versículo 10, o amor do dinheiro é uma raiz de grandes problemas e dificuldades. Sim, temos dinheiro para apreciar certas coisas, mas não é para ser uma luxúria, um desejo intenso, um amor pelo dinheiro. Deus nos deu a fala. E assim, através da fala, podemos ter amizades, podemos ter relacionamentos com outras pessoas. Mas temos que controlar a fala para não termos ódio, para não termos fofocas, para não dizer calúnias de outras pessoas. Deus nos deu a maneira de pensar e criar, mas devemos de evitar pensamentos de vaidade ou orgulho ou malícia. Queridos irmãos, temos que controlar os nossos desejos. O Espírito de Deus
nos dá a sua natureza divina, porque nos ensina a maneira de andar. Vejam, continuando aqui no versículo 8, de Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O Caim não conseguia reconciliar com a ideia de que Abel estava a fazer as coisas de maneira certa. E por isso fazia com que Caim se parecesse mal. E por isso magoava o seu orgulho. E esse orgulho é o desejo dele, de Caim, é o nosso desejo de sermos estimados e respeitados. O facto que o sacrifício de Abel foi aceito fez Caim zangado. O Caim não olhou para a situação e disse: eu tenho uma responsabilidade nisto. A razão porque o meu sacrifício não é aceito é porque eu fiz coisas erradas. Não viu a sua responsabilidade. Porquê? Porque as pessoas carnais atacam aqueles que estão no caminho dos seus desejos egoístas. Eu tenho os meus desejos egoístas e qualquer outra pessoa põe os meus desejos egoístas assim no mau parecer, eu odeio aquela pessoa porque me está a pôr no mau parecer. Às vezes as pessoas fazem isso abertamente, mas mais frequentemente fazem isso por trás das costas. Esse ódio é por trás das costas, as pessoas não sabem. Queridos irmãos, é o que vamos ver aqui nos problemas hoje em dia, que se vê, por exemplo, no Oriente Médio, ajudar certos grupos de pessoas para atacarem outros grupos de pessoas. Todos eles têm os seus desejos carnais. Grandes problemas que estamos a criar. Queridos irmãos, grandes problemas que estamos a criar. Infelizmente, a solução é arrependermos-nos e obedecermos a Deus, mas o mundo não quer saber disso. A situação aqui é arrependermos-nos, vermos os nossos desejos carnais, arrependermos-nos e obedecermos a Deus. O mundo não quer fazer isso. Então no versículo 9 disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. Ele mentiu. Ele mentiu. Sou eu o tutor do meu irmão? Ele atacou. Quando foi confrontado, atacou. E mentiu para esconder a sua pista. Mentiu a Deus. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado para esconder os nossos pecados. Mentimos. Queridos irmãos, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Temos de ser pessoas a dominar as nossas paixões e controlar estes desejos. Vejam em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Todos somos provados. Todos temos testes. Nós, por exemplo, vamos para a escola, para o colégio, para a academia e temos testes, temos provas. Não é para falharmos, mas é para fazermos melhor, para passarmos, para sermos melhores pessoas, para sermos mais fortes.
Temos que suportar com perseverança as nossas provas, a nossa provação, porque depois de ser reprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, temos provas. Às vezes são tentações que as nossas paixões nos trazem. As nossas paixões humanas. Da carne. Como falámos. De comer, de beber, de sexo, de dinheiro, da boca, do uso da boca. O uso do pensamento. Quando somos tentados pelas nossas paixões, não digam, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Por quê? Porque Deus não tem desejos egoístas. E por isso você não pode tentar a Ele, nem Ele tenta você. Porque o amor de Deus é o que Ele nos dá. É o que Ele quer que nós tenhamos. E o amor é uma emanação de nós para outros. É um desejo de dar. É um desejo de dar. Não é um desejo de receber, é um desejo de dar. Queridos irmãos, temos um desejo de dar ou estar sempre a receber? Assim como a mão. Olha, dá mais aqui, dá mais. Ou estamos a dar, a dar. Queridos irmãos, a nossa carne tem que vencer, temos que dominar na carne as nossas paixões e os nossos desejos carnais. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria isca, a isca do seu desejo. Quando esta o atrai e o seduz, este desejo fica um desejo intenso. Seduz por este desejo intenso, esta luxúria. Então, esta luxúria, esta sedução, esta cobiça, este desejo intenso, depois de haver concebido este desejo intenso, se nós não o dominamos, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumido, uma vez que cometamos esse pecado, gera a morte. Pecamos. Então, o salário do pecado é a morte. E temos que nos aproximar de Cristo, de Deus, e pedir perdão, e nos arrependermos, e pararmos, e reconhecermos a nossa fraqueza, que nos submetemos, uma vez mais, à escravidão desta paixão da carne. E temos que vencer isso. E fazer um compromisso e uma promessa a Deus que não vou fazer isso de novo. Vou viver de novidade de vida, como lemos em Romanos 6. Continuando no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito, são lá do alto. Vem do céu, vem de Deus. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, é o desejo do Pai, é o seu querer, que nos gerou. Após o batismo, recebemos o Espírito Santo de Deus, após a imposição das mãos, quando fomos batizados para dentro do corpo de Cristo, para dentro do nome da família de Deus. Pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, somos batizados para dentro da família de Deus.
dessa família, para sermos filhos e filhas dele. Somos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias de suas criaturas, para sermos entre os primeiros das suas criaturas que estarão na primeira ressurreição, porque se arrependeram, porque estamos a viver uma vida nova. Por isso somos gerados pela verdade. A palavra da verdade, primeiro que é Jesus Cristo, mas é esta Bíblia, que é a palavra de Deus. E somos gerados quando entendemos a verdade e a praticamos com amor, com carinho. Vejam em capítulo 4 de Tiago. Capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Entre vós. Isto é uma carta à igreja. Entre vós, membros da igreja. Onde é que há estes problemas e estas dificuldades? Nem está aqui a falar do mundo, que há bandidos e criminosos no mundo e que temos de estar perto de Deus. Mas de onde é que vêm estes problemas, estas dificuldades, estas contendas? Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada entendes, e nada tendes, matais e invejas, porque têm desejos da carne. Viveis a lutar e fazes guerra, não tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjares nos vossos prazeres, nos vossos desejos, nos vossos desejos egoístas, nas vossas luxúrias, que nós temos de dominar. Infiéis, isto é, adúlteros e adúlteras. Porque eram adúlteros e adúlteras? Porque tinham quebrado a aliança de casamento de Israel com Deus. E tinham seguido ídolos. Por isso eram infiéis, adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Estas paixões são as paixões deste mundo, as paixões que Satanás nos inspira, que são as paixões na nossa carne, que nós temos de dominar. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. O Espírito do homem no homem tem esta natureza humana, com desejos carnais, que temos que vencer. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Temos que nos humilhar. Quando entendemos, queridos irmãos, que esta cobiça existe em nós, isto é muito humilhante. Porque não é só arrependermos do que fizermos, é arrependermos-nos do que somos. Não é só arrependermos do que fizemos, mas é arrependermos-nos do que somos. Pessoas com desejos carnais e paixões que temos que vencer. Neste espírito do homem, no homem. Temos que vencer isto com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, temos que vencer. Temos que nos controlar. Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia ou visão, ou quando as pessoas andam assim como selvagens aí por aí fazendo o que querem fazer, o povo se corrompe. Isto é, quando não há um controle, um domínio próprio.
não havendo esta visão, não havendo esta profecia, este ensinamento que nos diz temos que nos controlar de acordo com este ensinamento, com esta profecia, temos que usar este domínio próprio, temos que controlar a nós próprios, não havendo este controle, autodomínio, o povo se corrompe. O povo peca, torna-se selvagem, torna-se bandidos, fazem guerras, lutas, problemas no mundo, problemas nas cidades. Mas o que guarda a lei de Deus, esse é feliz. E por isso, vivemos num mundo difícil hoje em dia. Satanás está muito zangado hoje em dia. Queridos irmãos, Satanás está muito zangado, sabe que tem poucos dias e saberá ainda que tem ainda menos dias dentro de breve, mas está muito zangado com a Igreja de Deus e está a atacar os membros da Igreja de Deus. E vocês e eu precisamos estar a orar todos os dias. Como Jesus Cristo disse em Mateus 6. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 6. Mateus 6, no modelo da oração. Mateus 6, vejam, a começar do versículo 11. Mateus 6, versículo 11 a 13. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá a nós, plural, o pão nosso, que é as necessidades físicas que precisamos, mas também o pão nosso do céu, que é o Espírito Santo de Deus, que é o que nós precisamos, que é o poder de Deus para vencermos estas fraquezas humanas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Queridos irmãos, todos nós temos grandes pecados. E quando reconhecemos que temos estes grandes pecados, temos que reconhecer que precisamos de perdoar a outros quando pecam. Por isso é que Jesus Cristo disse que ele, lê-se nas Escrituras, que ele era amigo dos pecadores. Porque aquelas pessoas estavam arrependidas e reconheciam que precisavam da ajuda de Deus. Mas depois diz aqui no versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma tradução talvez mais literal seria o seguinte: leva-nos, mas não no caminho da tentação. Leva-nos, guia-nos, induza-nos, mas não no caminho da tentação. Leva-nos no caminho contra as nossas paixões. As nossas paixões são o caminho da tentação. Por isso pedimos, oramos a Deus para nos conduzir na direção oposta, que é, ou não é, o caminho da tentação das nossas paixões, da carne, das nossas luxúrias. Conduz-nos no outro caminho. Isto é, através do Espírito Santo, que pedimos diariamente, dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos o Espírito Santo, o poder para vencer. E com esse poder ajuda-nos, guia-nos no caminho correto para não cairmos debaixo dos nossos desejos carnais. Precisamos estar a orar isso todos os dias, irmãos, porque nunca sabemos quando esta paixão, quando estes desejos, quando estas tentações vão estar à nossa frente e são muito fortes. Nós temos de estar perto de Deus e estar a orar pelo Espírito dele sempre e espontaneamente nesse momento e pedir a Deus: estou a ser tentado agora, Deus, por favor ajuda-me, dá-me força para vencer isto. Mas livra-nos do mal. Do mal. Livra-nos do mal. Do mal e do maldoso. Dois significados aí. Precisamos de pedir isso
Não só para nós, mas para todos os nossos irmãos. E nós precisamos ter cuidado. Onde vamos, onde estamos, precisamos ter cuidado, porque vivemos num mundo perigoso. E devemos fazer a nossa parte. Ter cuidado. Ter cuidado. Porque Satanás quer nos destruir. Queridos irmãos, os problemas no mundo existem. Mas como lemos em 2 Pedro capítulo 1, quero que virem aí, foi onde começamos, e quero concluir na mesma secção. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, isto é, pelo Espírito Santo de Deus, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, isto é, de virmos a ser como Deus, para vencermos a corrupção que há no mundo, das nossas paixões, e por isso é que há estes problemas todos, porque estas paixões são muito fortes, mas Deus nos deu todo o poder para podermos ser coparticipantes da natureza divina. Temos que reconhecer, queridos irmãos, que temos paixões e desejos e luxúrias muito fortes. Temos que as controlar. Isso é uma das origens dos problemas que existem no mundo. Temos que controlar as nossas paixões. E precisamos de orar diariamente para Deus nos dar a ajuda do poder do Espírito Santo para podermos vencer com a ajuda dele.